pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quarta temporada do 20 Minutos com Buscajur. Nessa quarta temporada, a gente está falando sobre novidades. E agora, quem a gente tem a honra de ter vindo falar com a gente é o José Paulo Graciotti, da Graciotti Assessoria Empresarial. Olá, Graciotti, seja muito bem-vindo. Olá, Juliana. É sempre um prazer conversar com você. A gente se conhece há muitos anos e sempre você traz coisas novas. Eu acho bastante legal a gente bater papo e eu ter essa oportunidade de bater um papo com você. Muito legal. Muito bom, Graciotti. Antes de mais nada, esse cenário aí é brasileiro ou não? Onde que nós estamos? Não. Nós estamos em Milão, tá? Esse é o meu escritório, meu home office. Que tem aí um pouco das coisas que eu trouxe do nosso apartamento de São Paulo. Então, eu acabei meio que fazendo um home office, um escritório mais doméstico, vamos dizer assim. Muito bom. Graciotti, antes da gente começar a falar sobre as novidades, eu gostaria que você, por mais que você já tenha feito isso em outras oportunidades, em outras temporadas do 20 Minutos com Buscajur, mas desse para a gente aqui um gostinho do o que exatamente que a Graciotti Assessoria Empresarial ela oferece para os escritórios de advocacia. O que exatamente que você faz? Olha, Ju, o que eu faço, basicamente eu falo brincando que o que eu ofereço para os escritórios de advocacia é a minha experiência. Eu tive a oportunidade e a sorte, eu diria, de ter trabalhado em 2 grandes escritórios de advocacia durante 30 anos como gestor e tive a oportunidade de ser alçado à condição de sócio, apesar de não ser advogado. Então, eu tive essa oportunidade de enxergar o funcionamento de escritórios de advocacia brasileiros em 2 situações muito diferentes. Situações de escritórios que eram médios, um escritório que era médio e se transformou em gigante, que é o caso do Demarest, isso na década de 90, e depois de um escritório pequeno, recém-formado, até se tornar médio, que é o KLA. Então, eu vi por dentro todas as fases de crescimento de escritório de advocacia e eu sempre cuidei de todas as áreas, exceto, obviamente, essa área de direito. Então, todas as áreas de gestão em geral, administração, tecnologia, plano de carreira, relacionamento entre sócios, como chama, contrato de societário, da sociedade, acordo de acionistas, ou seja, tudo que tem a ver, gestão de conhecimento, que é uma coisa que eu que trouxe, não eu que trouxe, mas eu que fui um pouco precursor de trazer o conceito para o Brasil. Então, tudo isso eu ofereço. Então, o que a Graciotti faz, basicamente, é orientar escritórios que estão em fase de crescimento, obviamente aqueles que já são grandes e já estão organizados, normalmente não precisam da minha ajuda. Escritórios pequenos e médios que estão em fase de crescimento normalmente encontram várias dificuldades no processo de crescimento. Ou na área de coordenação, ou na área de plano de carreira, ou na área de relação entre sócios, ou na própria área de tecnologia. Então, tudo isso eu já vivi, aprendi, sou bastante antenado, me mantenho bastante conectado a todas as novidades. Então, é isso que eu ofereço, é uma orientação em tudo que diz respeito à governança de escritório de advocacia. Muito bom. Graciotti, me surgiu uma dúvida aqui, até pela sua experiência, você trabalha também mais com essa parte de mentoria ou não? Faço sim, viu? Era uma coisa que eu não tinha no começo pensado nisso, mas eu tenho feito sim, eu tenho feito mentoria para sócios de escritórios de advocacia, e normalmente o que tem aparecido são jovens, e quando eu digo jovens, 35 ou 40 anos, tá? Que têm o seu escritório há relativamente pouco tempo e às vezes ou são sócios sozinhos ou estão numa sociedade e querem algum apoio, alguma experiência prévia no relacionamento entre sócios de um lado, numa sociedade que tem mais de um sócio, e se é um escritório que tem um sócio só, o que eu tenho feito é também passar essa experiência e
fazer uma ajuda de como o cara pode gerir melhor a empresa dele, dando essa, eu diria que é quase que uma terapia corporativa. Tenho feito Legal. sim. Putz, legal. Fica aí, então, a dica, né? Aqueles advogados que estão aí precisando desse apoio, alguém para conversar mesmo, alguém para trocar uma ideia. E aí, o Graciotti tem uma experiência fantástica, ele comentou aqui sobre 2 grandes experiências e principalmente muitos anos, então ele acompanhou o crescimento, ele acompanhou mudanças do mercado e dos escritórios onde ele esteve. Então, vale a pena. Que bom que a gente falou sobre isso, tá vendo? A gente falou sobre uma novidade sem saber que ela era uma novidade. É verdade, é verdade. É que é difícil a gente, internamente, dizer o que tem de novidade. Como eu não tenho produtos, eu não tenho software, é difícil eu dizer para você o que tem de novidade. Foi bom você ter fazendo, né? Foi bom você ter falado nisso. Aproveitando o gancho, o que eu tenho feito de novidade, eu tenho escrito bastante artigos e publicado bastante coisa sobre alguns temas que estão se tornando mais preocupantes na evolução dos escritórios de advocacia. Algumas coisas têm a ver com a consequência da pandemia, do Covid, que mudou uma série de parâmetros de crescimento e de gestão de escritório de advocacia, e algumas coisas que não têm a ver, que já existiam. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito bastante é orientar os escritórios em como lidar com as novas gerações. Isso é uma coisa bastante, quer dizer, não tem nada a ver com a pandemia, tá? Isso é uma coisa que já vinha vindo, tornou-se um pouco mais crítica por causa que as pessoas hoje em dia se falam, se juntam menos, né? A gente se fala muito mais por videoconferência e tal, mas isso é um detalhe. Então, assim, como os atuais gestores de escritórios de advocacia, e quando eu estou dizendo os atuais gestores, eu não estou dizendo os gestores que são, por exemplo, da minha faixa etária, dos escritórios mais tradicionais, que esses são os tais dos baby boomers, que são da minha geração. Mas eu estou falando dos gestores mais recentes, de escritórios mais novos, que normalmente são pessoas da faixa de 45, 50 anos, que são nitidamente pessoas da geração X e que têm uma forma uma filosofia de vida profissional extremamente diferente ou diametralmente oposta dos advogados ou das pessoas da geração Y, que são, apesar de muita gente criticar, muita gente dizer que é uma geração sem noção, etc., etc., é uma geração bastante importante, bastante inteligente, mas que precisa ter outras formas de motivação, e não simplesmente a forma de motivação financeira, que é aquela na qual o cara da geração X foi criado. Então, isso gera um conflito isso interfere bastante. Isso define, por exemplo, como é que um escritório vai fazer seu novo plano de carreira, como é que vai definir os seus critérios de bonificação. Então, isso é uma coisa que tem vindo à tona. Uma outra coisa que tem vindo à tona é a parte de sucessão em escritórios de advocacia. E isso apareceu para mim por conta de dois clientes que acabaram chegando a mim e que estão nesse processo de sucessão. E aí você acaba identificando que se você não se planejar para um processo de sucessão, isso pode virar uma grande dor de cabeça no momento da sucessão. Então, eu também escrevi algumas coisas, depois eu vou mandar para você e você vai publicar, sobre como se preparar para a sucessão dentro de um escritório de advocacia. Não é simplesmente tirar aquele cara, principalmente quando você tem escritórios mais tradicionais, que você tenha um único líder, aquele cara que dá o nome ao escritório, que já é um senhor e está a fim de diminuir o seu ritmo de trabalho. E aí, quando ele vai passar o bastão, às vezes não é simples, você não consegue, é diferente, o líder, ele não pode escolher o próximo líder e passar o bastão. As coisas não são tão simples assim. Então, se isto acontecer, pode haver um conflito interno, pode haver uma disrupção, pode haver uma ruptura interna. Então, ou seja, o líder que o atual líder
quer não é obrigatoriamente aquele que o escritório inteiro quer. Então, esse processo precisa ser planejado com muita antecedência. Precisa ser criada uma estrutura para que esse processo de sucessão, de passagem do bastão, seja tranquilo e não crie conflitos e não crie problemas dentro do escritório. Um outro assunto que eu tenho escrito, eu tenho falado também, são os principais motivos que atualmente, e que na verdade sempre existiram, de splits em escritório de advocacia. Ou seja, a pergunta básica que eu sempre me fiz é: por que um sócio que está num escritório, que ganha bem, normalmente um sócio de um escritório de advocacia, costuma ter uma boa retirada gorda de grana? Por que esse cara, de repente, ele resolve sair de uma situação de uma zona de conforto que ele está, ou ir para outro escritório, eventualmente começar todo um processo de se tornar conhecido e se relacionar com os novos sócios numa outra situação, ou criar o seu próprio escritório e começar por um processo complicado, difícil, exaustivo, etc. Por que o cara sai dessa zona de conforto? E existem alguns fatores importantes, mas o fator principal é: todos nós temos uma autovalorização. Ou seja, existe até uma teoria, os psicólogos aí que me perdoem se eu estiver falando bobagem, mas existem algumas teorias que dizem que nós temos 3 eus. Você tem aquele que você acha que é, aquele eu que os outros acham que você é, e tem um terceiro que é aquele que você é mesmo, efetivamente. O problema é que existe um conflito em escritório de advocacia entre o valor que eu acho que eu tenho dentro da sociedade e o valor que os meus sócios acham que eu tenho na sociedade. Se não existe muita diferença entre essas duas visões, o sócio está tranquilo, ele está estável, está confortável. Lógico que cada um de nós acha que vale mais do que efetivamente vale, tá? Então, se você é empregado, você sempre acha que deve ganhar mais. Se você está sócio, você acha que a tua participação deve ser maior do que você tem, que a coisa que você faz é mais importante do que aquela que o outro cara faz. Tudo isso é natural. Mas se não existe uma diferença muito grande entre o que eu acho que eu valho e o que os outros acham que eu valho, eu me acomodo. Vou dar um exemplo idiota, vamos imaginar que eu acho que eu devo ter 10% da sociedade e os sócios me dão 9%. Fizeram lá algum tipo de avaliação e eu tenho 9%. De repente, na minha cabeça, eu falo: eu não vou brigar, não vou sair, ganho bem, estou com o bolso tranquilo, tá? Não vou sair por causa de 1%. Vou me acomodar nisso e tudo bem. Vou tentar chegar a convencer os outros que eu valho 10%. Porém, se eu acho que valho 10 e meus sócios acham que eu valho 2, aí é um problema. Aí você tem uma distância muito grande entre o que eu acho e o que os outros acham. Nessa situação, há um conflito. Se a diferença começa a ficar maior, por exemplo, do que esse 1% que eu falei, você começa a ter um processo de negociação. Você começa a ter um processo de eu tentando convencer os meus sócios que eu valho mais do que ele. Então, ainda mais advogado que adora argumentar. Então, há um processo de argumentação mútua e que pode convergir para um ponto de acomodação. Se isso convergir para um ponto de acomodação, beleza, voltamos à situação anterior. Se a diferença é muito grande, não há processo de discussão ou de argumentação. Então, aí das duas, uma. Ou os sócios chegam e falam: olha, Zé, vai embora, você está enchendo o saco aqui, não é isso, você está viajando na maionese. Ou eu mesmo falo: então eu vou embora, se vocês acham que eu não valho tudo isso, eu vou embora. Então, esse é um processo que precisa ser gerido. E tem alguns pontos que identificam essa distorção de visão. Então, isso é uma coisa também que é interessante. Um outro negócio que eu fiz, que não tem nada a ver com isso que eu estava falando agora, é como gerar uma proposta nova.
Esse é um problema que vem acontecendo nos escritórios de advocacia, porque o processo de contratação de escritório de advocacia tem mudado ao longo do tempo. Ou seja, se você voltar para, sei lá, 10, 15 anos atrás, alguma coisa assim, a maioria dos escritórios não fazia propostas, ou fazia algumas propostas. Proposta de contrato de honorários. De contrato de honorários, exatamente. Propostas de contratação de honorários. O que os escritórios tradicionais tinham? Uma folhinha de papel tendo o rate, ou a taxa de cobrança horária de cada um dos seus advogados. Então, olha, o meu sócio sênior cobra X, o meu sócio Y cobra tal, o meu sênior cobra tanto, o meu pleno cobra tanto, e assim por diante. Mando para o cliente dizendo, olha, tá bom, esse aqui são os meus honorários, no final do mês eu te mando o timesheet, a planilha com as horas gastas nos teus assuntos e te mando a nota. Isso era o tradicional, e em boa parte, até porque, só fazendo um parênteses, os escritórios brasileiros copiaram muito o modelo americano de ser, tá? Então, esse é um modelo americano. Desde 2008 para cá, com aquela crise da Lehman Brothers, esse tipo de coisa, crise no mercado, etc. Os clientes começaram a ficar com a cintura apertada e começaram a pressionar os escritórios de advocacia. Por quê? Porque eles pressionaram todos os fornecedores, inclusive os próprios escritórios de advocacia. Então, isso acabou se tornando uma certa normalidade no mercado. Então, hoje os clientes querem fazer budget, eles querem ter orçamentação, eles querem ter limites. E tem outro aspecto, eles negociam preço, coisa que antigamente não se fazia. Era quase uma ofensa você dizer que você ia negociar um preço com um escritório grande. Então, hoje em dia, o que acontece? Os escritórios precisam saber orçar o trabalho. E aí, o que acontece, por exemplo, se alguém, ou algum cliente, eu, como escritório de advocacia, mando um orçamento, sei lá, de 100 mil reais. E o cliente me liga e fala, olha, por algum motivo eu não tenho 100 mil reais, ou não quero gastar 100 mil reais. Eu tenho aí do lado, na Avenida Faria Lima, que tem mais de 15 escritórios de advocacia bons. Eu liguei para o seu vizinho do número X e ele me faz por 70. Você faz por 70? Como é que eu decido se eu devo fazer por 70 ou não, ou se eu aceitar que devo fazer por 70, quanto que eu vou ganhar ou vou perder dinheiro? Então, eu preciso ter algumas coisas na cabeça, eu preciso ter alguns subsídios numéricos para que eu possa identificar se eu posso chegar àquele limite ou não. Então, eu escrevi um mini manualzinho de quais são as coisas que você deve se preocupar ou quais são as coisas que você deve levar em consideração para fazer uma proposta que você não tenha uma surpresa no final. Você precisa ter... Que você acha que vai ganhar dinheiro e no final você descobre que não ganhou, né? Exatamente. E aí tem outro para trabalhar. Exatamente. Aí tem outro aspecto, que é o aspecto da gestão financeira do escritório. Sim. Então, se o escritório faz uma gestão generalizada, ou seja, só sabe no final do mês se ganhou ou perdeu dinheiro de maneira global, isso é um problema sério, porque ele pode ter, com certeza, tem alguns assuntos, ou alguns casos, ou processos, onde ele está ganhando dinheiro, e pode ter alguns que ele esteja perdendo dinheiro e ele não sabe. Então, se você gerir de uma maneira global, você pode estar escorrendo, vamos dizer, água pelos dedos, é como você pegar uma esponja e apertar e você não sabe por onde a água está saindo, e ter surpresas desagradáveis no futuro. E aí, se você tiver que fazer uma proposta igual àquela que você fez no passado, você vai simplesmente repetir? Vai fazer o mesmo erro? Então, esse tipo de coisa precisa ser estudado. Muito bom, Graciotti. Como tudo que é bom dura pouco, já? A gente já chegou, já. Poxa, dá pra gente ficar aqui batendo papo, ó, mais nem pegou no breu ainda? Pois é. Você lembra? Você sabe, você conhece essa expressão? Essa expressão é antiga, hein? Quando a gente podia fazer balão, quando era criança, que a gente podia soltar balão, hoje em dia, obviamente, não pode, e naquela época também não podia, mas a consciência era diferente. Não existia uma consciência diferente. Você fazia a mecha do balão com pano, parafina e breu.
Ah. E o breu, ele tem uma capacidade de gerar muita fumaça. Então, quando a gente falava, quando a mecha do balão pegava no breu, que chegava no breu, o balão subia rápido. Então é isso, você nem Nem pegou no chegou no breu breu. ainda. Graciotti, é muito bom falar com você. Antes da gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Assim, você já trouxe vários temas super relevantes, todos eles estão no Busca Ju, então quem quiser se informar um pouco mais sobre cada um desses itens que o Graciotti comentou aqui com a gente, é só buscar aqui no Busca Ju, buscaju.com.br, mas gostaria de uma mensagem final antes da gente concluir. Olha, a mensagem que eu dou não tem também grandes novidades, é a mensagem que eu sempre passo ao final das minhas conversas. Eu acho assim, o mundo está mudando muito rapidamente, os clientes estão mudando muito rapidamente, as pessoas estão mudando muito rapidamente, e o escritório de advocacia tem uma tendência de ser muito tradicionalista, até pela própria forma de trabalho. O advogado se baseia em jurisprudência e doutrina, que é coisa do passado. Então, os escritórios precisam estar muito atentos para essas mudanças. E se fala hoje em dia muito em inovação, em tecnologia, etc, etc. Antes de você chegar nesse ponto de falar em inovação e tecnologia, precisa se organizar. Você precisa ter um mínimo de estrutura para que você possa evoluir. E inovação, só completando, uma parte é tecnologia, mas uma grande parte da inovação não é tecnologia. A inovação é você pensar aquilo que você está fazendo e tentar imaginar fazer diferente de uma forma mais que agrade o cliente. Então, uma frase que eu sempre digo é: inovação não é fazer melhor e mais rápido. Isso é eficiência. Inovação é fazer diferente. Eu vou te passar também um exemplo de inovação que eu achei genial e importei e coloquei no artigo, e peço para que todo mundo, se tiver paciência, veja. Entrem no site da KLM, a empresa holandesa, e o que eles inventaram? Eles inventaram o seguinte: para aquelas pessoas que perdem o celular esquecem coisas dentro do avião, o que eles inventaram? Eles treinaram um cachorro Beagle, que quando o avião chega no aeroporto da Holanda, em Schiphol, a primeira coisa que eles colocam, eles jogam o cachorrinho lá dentro. O cachorrinho vai cheirando e vai achando as coisas perdidas e traz de volta para o lado de fora do avião e devolve para o passageiro. Isso é inovação. E o que tem de tecnologia? Nada, é um cachorro. Muito legal, excelente. Concluímos com mais uma conversa, com mais ensinamentos, que é sempre o que você traz para a gente. Graciotti, muitíssimo obrigada. O Busca Ju agradece muito a parceria que tem com a Graciotti Assessoria Empresarial. O Graciotti, os serviços dele, os contatos estão todos disponíveis no Busca Ju. Mesmo na Itália, ele continua nos atendendo aqui no Brasil. Então, essa é uma parte, ou a única parte boa, acredito eu, desse período negro que acabamos de viver, né? Assim, um período bastante assustador. E se Deus quiser, a gente vai agora para um momento melhor, mas fica a coisa boa, que é esse contato que a gente tem tão próximo com pessoas que fisicamente estão tão distantes. Obrigada, Graciotti, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigado, Juliana, é sempre um prazer falar com você. Conte sempre comigo. Um abraço.